Murmúrios da periferia. Murmúrios. Muros. Sons que a periferia emite, mas ninguém quer ouvir. Muros esses que foram criados por pessoas que deram as costas para essa realidade. A periferia não é cultura. Cultura é só da ponte pra lá. Cultura também é da ponte pra cá. Na quebrada tem artista, tem cantor, tem poeta, escritor, dançarino, tem o que você quiser. Basta você enxergar da ponte pra cá. Você sabe o quão difícil é lançar um livro na quebrada? Mas também, né, tirar o nosso estudo. Não é fácil não, hein? Tem que ralar muito. Mas se tem uma coisa que ajuda, é aquele sarau. Conhece? O que te vem à mente? Poesias, poetas, histórias, literatura. E é disso que a gente veio falar hoje. É isso que vamos mostrar a vocês, que na quebrada também tem artista. Artistas esses que nasceram, cresceram e floresceram na quebrada. Começo de tudo da sua carreira, como é que foi? Quando eu comecei a me alfabetizar, eu já percebi que existia alguma coisa, sei lá, meio metafísica em relação à literatura, à poesia. No início do ano 2000, eu comecei a escrever rap. Eu já fazia isso antes, mas em redações, né? Comecei ouvindo rap, né? Porque, tipo assim, a minha família, o meu irmão já ouvia bastante rap, da época que tinha a rádio chamada Espaço Rap. Na verdade, eu escrevo meio que desde sempre. Mas um dia eu acho que eu me descobri escritora e não tive mais vergonha de adaptar esse sobrenome pra mim aí. Minha carreira começou quando eu pegava a minha bicicleta e pedalava quase 10 km para estudar todo dia, assim. É engraçado porque eu tô falando, a gente tá aqui na escola e eu acho que começou exatamente dentro da escola. Como é ser um artista independente? É da hora. Você chega em qualquer lugar, você fala o que você quiser, não tá nem aí se vai perder patrocínio ou não. É cobrar o escanteio, correr pra cabecear, ter que fazer o gol, comemorar e voltar pro meio de campo correndo, senão você toma outro gol, assim. É fazer tudo, pô. Não é fácil. Você tem que tirar dinheiro pra publicar o seu livro, você tem que ir nos lugares, às vezes você não recebe nada, né? Você gasta dinheiro. Então o artista independente, ele de alguma forma, pensando esse trilho, né, ele tenta desassociar esse caminho, né, do dinheiro e fazer suas obras andarem de uma maneira meio underground, né? E se fosse pra ter medo dessa estrada, eu não estaria tanto tempo nessa caminhada. Artista independente leva no peito a responsa, tiozão, e não vem dizer que não. Quais são suas influências? Eita, danado, que pergunta que vale 1 milhão de constelações. Cara, minhas influências vêm de todo lugar, das coisas até um tanto quanto improváveis, além dos autores que são referências naturais, né? Tipo, eu leio bastante, eu acho que inclusive eu sou muito melhor leitor do que escritor. Uma coisa não está separada da outra, enquanto a gente lê, a gente está escrevendo também, a gente está produzindo imagens e a gente está se relacionando e dando outra dimensão que é só nossa para aquilo que a gente lê. Por isso eu acho que a literatura ela é muito mais fascinante que as outras linguagens, porque ela permite que cada um ressignifique da sua maneira. A gente nunca lê uma história da mesma forma que a outra pessoa, porque a gente lê com as nossas histórias também, com as nossas vivências. E as influências vêm muito das imagens, né? Muito das ruas, das pessoas que eu escuto, dos silêncios também, de perceber que a gente se expressa de maneiras que não são só através da palavra, né? A gente se expressa no que a gente cala, da forma como a gente se comporta, da forma que a gente decide confrontar ou se calar diante das coisas. O Chorão lá, muitos conhecem como Chorão, mas o nome dele é Magno de Abreu lá. Comecei a ouvir bastante e dali comecei a ter uma certa inspiração, né? Tipo assim, eu escutava bastante e aí por escutar bastante eu comecei a escrever assim. Quem é da área de humanas, né, quem gosta de escrever, sempre lê muito. Isso é para qualquer profissão, mas quem está nessa área do jornalismo, na área de letras,
na área da educação, a leitura é fundamental. E aí você tem diversas fontes. E não só o cânone literário, né? Você não só lê coisas que estão enraizadas aí em contextos, em épocas da literatura. Você lê o seu amigo que desenvolve uma poesia, você vai a um sarau e conhece autores, e aí você começa a migrar, não é migrar, mas você começa a desassociar um pouco daquilo que você trouxe a vida inteira e começa a reconhecer outros projetos. Mas pensando um pouco o cânone literário, Augusto dos Anjos é um autor que, de fato, ele me influenciou muito. Um outro autor latino-americano que tem bastante influência nos meus escritos, assim, que eu gosto de sempre ler, é Pablo Neruda. E aí você começa a pegar poetas do teu tempo, né, porque nada melhor do que você conhecer o poeta e conversar com ele. Aí você tem diversos. Você tem o Nibrizante, né, você tem o Mano Rio, você tem a Michele Santos, eu estou dizendo isso dentro de um contexto de Zona Sul, né, que tem mais centenas de poetas. Sérgio Vaz da vida, que está aí desenvolvendo um projeto já há muito tempo. Então você tem diversos poetas da nossa geração. E se espalhar para outras bordas, né, para as outras periferias de São Paulo, você encontrará outros saraus, outros poetas, e se expandir para o nosso Brasil de meu Deus, aí você vai ter outras influências. E não só textuais, né? Você tem influências musicais, você tem poetas musicados. Você tem, por exemplo, uma Legião Urbana que me influenciou muita coisa. Então tem muita poesia que eu fiz escutando letras do Renato Russo, que ali você tem intertextos, você tem diversos contextos numa frase. Se você pegar uma literatura que influenciou muito, também musicada, é do Marcelo Yuca. A letra dele que diz o seguinte: do AI-5 ao 11 de setembro chileno, de Sandeiro Luminoso aos filhos encapuzados de Sandino. Só nessas 4 referências, ou 5, você tem uma aula sobre a história latino-americana de subversão, uma aula de clandestinidade, de enfrentamento contra ditaduras e por aí vai. Então essas são as influências que, juntas com a psicografia da poesia, ela se descarrega e aí você começa a escrever o teu texto. Você já sofreu algum tipo de preconceito ou sofre ainda? Não, a sociedade não está acostumada, não está preparada ainda para nós. Olha, a periferia está marginalizada, a periferia é vítima da falta de investimento, os governos não investem na periferia, não investem na juventude, não investem na escola pública, não investem na saúde da periferia, então ela é constantemente marginalizada do ponto de vista do investimento social. As pessoas, elas olham, engraçado é que elas olham para você e sabem que você não é daquele lugar. Né? Até hoje eu ando muito, eu participo de um coletivo chamado Poetas Ambulantes, né? E engraçado que tem tudo a ver com o que eu faço, porque eu ando muito na cidade, né? A gente declama poesia dentro de trem, dentro de metrô, dentro de ônibus, né? Mas eu sempre tive isso de querer circular a cidade, né? E você vai em determinados lugares, as pessoas, elas olham pra você diferente. Olha lá um menino, né, cabelo black lá, elas olham assim. Às vezes você tá numa loja, você sabe que você tá sendo mais vigiado do que um menino branco. Eu, várias vezes, eu tava lá, nessas lojas assim, numa livraria mesmo, várias vezes eu já vi as pessoas olhando assim, diferente pra mim, pensando que eu fizesse alguma coisa ali. É assim, você, apesar de você vai alcançar determinadas... Porque tem pessoas que conhecem o que eu escrevo, né? Você não deixa de ter esses estereótipos, né? As pessoas olham pra você como periférico como uma erva daninha, na verdade, né? Que você vai fazer mal pros outros. Não, gente, a periferia tá cheia de guerreira aí, fazendo um monte de coisa da hora. O que você faz para espalhar essa cultura? Então, eu tenho um CD gravado com o Pensamento Negro, que CD hoje é cartão de visita de luxo. Tenho o Escritório de Pensamentos publicado, mas é tudo coisa comercial, que eu preciso vender para mim conseguir pagar o aluguel no início do mês.
Diretamente, sou co-organizador do Sobrenome Liberdade, que é um sarau que acontece dentro de um bar, uma vez por mês, e a gente chega a atingir às vezes 300, 400 pessoas, e é um público meio que rotativo e tal, e é microfone aberto, as pessoas vão lá, conversam, mandam suas rimas, suas revoltas, seu desabafo, apresentam seus trabalhos. A gente tem uma banca onde os artistas podem colocar os seus projetos ali, os seus livros, os seus CDs para vender. A gente não cobra nada, só você vai lá, compra, paga diretamente pro artista. Se pagar pra gente, a gente repassa para ele sem lucro nenhum. E tem o Sarau Pensamento. O Sarau Pensamento é o sarau menos pop que existe nesse estado, é um sarau totalmente punk. É dentro de um terminal de ônibus, não é um ponto final, os ônibus da cidade de Embu Guaçu sempre passam por ali. A gente faz todo último sábado do mês. A gente arma uma estrutura de som, coloca o DJ para ficar tocando uma música, porque como é terminal de ônibus, as pessoas não estão acostumadas com poesia. Então a gente fica só recitando, ia ser difícil pegar eles. Então a gente coloca entre uma poesia e outra, tem uns 30, 40 segundos de música e deixa o microfone aberto também. Aí tem uns doidos lá que tá pra pegar ônibus, aí gosta daquilo, vai lá, recita, os bêbados vai lá, chora, canta o sertanejo. Porque terminal de ônibus tem pra caramba, né? Morador de rua, bêbado, é a festa deles, cara. Vai lá no microfone e faz um negócio bom, né? Tô pensando em fazer uma antologia só com pessoas assim, em condições de rua, porque eles têm muita história pra contar. Na periferia tem muita produção cultural, tem muita coisa interessante acontecendo. Eu nasci na periferia, sou da periferia, do Jardim Primavera, né? Sempre morei na região, dei aula em várias escolas da região do Grajaú, em Parelheiros, Capela do Socorro, Cidade Dutra. Conheço profundamente a periferia porque eu sou da periferia e por isso nós temos que brigar pela periferia, brigar para que haja investimento nela. Então, essa questão da arte, da cultura na periferia é importante. Como eu conheço bem a periferia, né? Então eu fiz agenda no Jardim Manacá, que é uma região muito pobre, eu fiz lá no Jardim São Rafael, fiz também em Veleiros, aqui na festa do CDC Veleiros, CDC Jardim Suzano, CDC Ipazuri. Mas também fiz várias agendas nos bairros da periferia, como eu tenho feito nesse meu mandato todo. A gente percebe o seguinte, o jovem não tem a possibilidade de diversão, de cultura, né? O que às vezes tem a tal do pancadão, onde a gente vê, infelizmente, aquela música de péssima qualidade, né? E onde as pessoas, eu pensava que era mentira, era verdade, de que as meninas para entrar tem que ir de mini saia sem calcinha, que gera um colapso total. Por quê? Porque não tem opção de lazer. Eu fiz um trabalho muito forte como vereador na questão da fiscalização dos recursos. Antes de falar isso, quando eu fui relator do orçamento, a gente tirou recursos, por exemplo, do Teatro Municipal. Eu tirei 15 milhões do recurso do teatro, que é algo importante para a cidade, mas não tem lógica o teatro ter 120 milhões de orçamento e a gente ter pouco recurso. Por exemplo, para você ter o sarau, para você ter as culturas na periferia, para você ter áreas para poder fazer cultura e até aquela cultura de esporte como capoeira, né? Que o pessoal gosta muito. Mas infelizmente esse governo ele foi na contramão, gastou muito dinheiro com coisas que não deveriam ser gastas, como por exemplo a ciclovia da Paulista, custou 3,5 milhões quilômetro. Ou a ciclovia que liga a Faria Lima ao Ceagesp, 4,2 milhões o quilômetro, 53 milhões a obra. Né? Pra você ter ideia, na França custa 120 mil o quilômetro de uma ciclovia. Para pegar um exemplo nosso aqui mais perto, como eu atuo muito em fiscalização, eu pedi a cópia de todos os contratos de ciclovias da região. Aqui no Primavera, onde você tem a Lourenço Cabreira, fizeram aquela ciclovia. Custou 13 milhões aquela ciclovia. Um absurdo. E faltou dinheiro para investir para a cultura. Então é importante fazer. Agora precisa ter ação. Precisa pegar os recursos da cidade, que são muitos, e direcionar para essas áreas que é importante. Por que a necessidade de fazer arte na periferia? Isso é fundamental. Quando você desenvolve qualquer projeto no contexto periférico, e aí eu digo educar, né? Dançar, escrever, é uma plataforma que você possibilita às pessoas que estão de alguma forma há muito tempo carentes disso. E essa carência é uma carência de formação, porque é um legado que vem se perpetuando aí já há um bom tempo, uns 40, 50 anos, de que a condição da periferia ela é uma condição sem aquilo que está em Constituição. Se a gente pegar a Constituição de 88, está escrito, nós temos direito a algumas garantias
né, que são intrínsecas para a nossa vida. Educação, saúde, transporte, moradia. E isso nas bordas, existe uma ausência propositada por gerenciamento de um Estado que, de alguma forma, bloqueia isso de uma maneira intencional. Então, quando você se desenvolve, se percebe como cultivador de cultura, como cultivador de educação, de poesia, sei lá, de ajuda, de qualquer tipo de influência positiva na periferia, isso é muito bom. Então, quando você desenvolve projetos e você tem saraus e você tem alguma coisa alguma plataforma que ajude o outro e que estimule essas pessoas que estão ao seu meio, é fundamental para um equilíbrio social. Então, quando você busca esse equilíbrio por meio da arte, por exemplo, que é o que a gente faz, você está dando a ela a opção daquilo que às vezes ela não conhece ou que ela está desmotivada, e isso pode acender uma chama e se descobrir ali um novo autor, uma nova poesia, um novo músico, um novo educador. Então é essencial que desenvolvamos projetos na periferia. Primeiro, que é uma questão identitária, né? Muitas pessoas falam assim, vamos trazer arte para a periferia, como se a periferia fosse incapaz de se autoproduzir e de se autoconsumir também. Porque, obviamente, a arte exige o processo da criação e existe o consumo, né? Não falando de uma coisa assim, fútil, descartável, mas do fruir mesmo, da fruição. Então, quando você fala isso, você automaticamente está meio que querendo dizer que só tem arte boa no centro. A gente tem que fazer no nosso local, entendeu? Eu lembro que antes a gente vivia implorando para cantar, a gente vivia procurando lugar para cantar, cara. E aí a gente cansou, o que a gente fez? Todo o dinheiro que a gente conseguiu arrecadar com CD, com venda de camisetas, venda de shows, a gente comprou os nossos equipamentos. Hoje, se a gente quiser fazer um show, se a gente quiser fazer um sarau, se a gente quiser final de semana montar uma estrutura de som para a molecada ficar escutando na nossa vila ali, falando do nosso nicho, né? A gente consegue. Então hoje a gente já não pede mais para as pessoas, a gente chega lá e coloca. É o que acontece com o Sarau Pensamento. A gente arma a nossa estrutura de som no terminal de ônibus e fica ali uma tarde toda recitando poesia, música e falando de livro, falando de CDs e tentando passar um pouco de consciência a mais para as pessoas, não ficar só ligado na televisão, só na Angélica, só no Luciano Huck. Mas a gente tem que focar em nós, a gente está precisando de arte. A gente não tem acesso, então a gente tem que fazer dentro da periferia. Nas escolas, nas esquinas, nas praças, dentro dos ônibus. Fazer com que a molecada comece a pensar, né, meu? Tipo assim, você ter arte, mas você expandir a mente de todos. Não ficar prendendo a pessoa só numa coisa. Por exemplo, arte na periferia, o que o governador vai fazer, o que o vereador vai fazer? A cultura, né, como um todo, nós temos que garantir o acesso da nossa população à cultura, de uma forma geral, a todas as manifestações culturais. A população tem que ter acesso à produção cultural que é produzida, né? Ela tem que ter acesso aos equipamentos de cultura, que infelizmente praticamente não existem na periferia, são pouquíssimos os equipamentos que nós temos. Se nós analisarmos a região de Santo Amaro, nós só vamos ter uma biblioteca pública, que é a Biblioteca Kennedy. Nós temos pouquíssimas casas de cultura na região e em alguns céus, alguns teatros. Um único teatro municipal, que é o Teatro do Paulo Herói. Então a população fica marginalizada, ela não tem acesso a esses espaços, até porque esses espaços quase que não existem. E ao mesmo tempo, a população produz muita cultura. Nós temos uma grande produção cultural na periferia. Nós temos poetas, escritores, grandes músicos, nós temos artistas plásticos, nós temos dançarinos, nós temos pessoas produzindo muita arte, muita cultura, mas elas também não têm espaço para viabilizar, porque não há investimento do Estado. Então, um recado que você manda para essa galera que está começando agora? Faça. Não espere bênção, não espere melhores dias, não espere nada. Faça, assim, se joga. Só existe uma maneira de fazer, fazendo. Desafie-se, eu acho que essa é a palavra, desafie-se. E para quem está escrevendo, é o que eu já tinha citado, que leia, cara. Leia muito e faça da escrita prática, lida diária. Não desista. Mano, é sério, não desista, não pare. Vai ter um monte de gente que vai falar indiretamente para você desistir, que não presta, e não mostre nada para ninguém para ser avaliado. Não seja avaliado.
Quando a gente tem um interesse em algo, independentemente do que seja, que esse interesse ele seja colocado à frente e se busque constantemente a realização dele. Seja transformar a vida das suas famílias financeiramente, seja construir, sei lá, um legado em forma de bens materiais, não interessa. Coloque o teu sonho, a tua vontade e alia isso à honestidade, ao caráter, que são coisas internas que você não aprende. Hoje eu vou ser honesto. Não, você é ou não é? Então vocês aliando isso de uma maneira respeitosa, vocês vão chegar a muito longe. É importante continuar produzindo, mesmo com todas as dificuldades, que a arte faz parte da dimensão humana. É muito importante que as pessoas produzam e que elas busquem algum tipo de organização para reivindicar mais recursos. Nós estamos aqui na Assembleia Legislativa anualmente apresentando emendas ao orçamento para aumentar o investimento na área da cultura. Eu apresentei um projeto que foi aprovado aqui, mas foi vetado pelo governador que criava a editora estadual, uma editora pública, para publicar o trabalho dos poetas, dos escritores da periferia. Mas, infelizmente, embora eu tenha aprovado o projeto, o governador Alckmin vetou esse projeto. Agora estou tentando derrubar o veto para que o projeto se transforme numa lei e seja construída aqui em São Paulo uma editora estadual para editar os trabalhos produzidos na periferia, editar os trabalhos das pessoas que não têm condições econômicas de bancar isso. Então, é a nossa contribuição. Agora, os artistas devem continuar produzindo, mas devem também fazer uma grande mobilização para pressionar o poder público a investir em cultura. Não é dado a nenhum homem ou mulher escolher qual corpo habitar, qual país pertencer. Mas todo dia a gente escolhe qual muro derrubar e qual mundo defender. Se eu tivesse meu próprio dicionário, adulto seria um brinquedo que esqueceu como funciona. Amigo seria um amor que não tem a obrigação de morar junto nem de dormir na mesma cama, mas ainda assim não sai de dentro. Amigo é alguém que sempre erra a boca na hora de beijar, porque se acerta, aí é outro nível. Bahia seria um bar que não foi, fracassou e ficou nesse estado. Bahia. Ciúmes, um filme de ficção, com pelo menos um ator fantasma, ou não. Divórcio e separação é quando duas pessoas guardam amor tão bem, mas tão bem, que até esquecem. Doutor seria o que vem depois do dodói, só que se for no SUS, demora bem mais. Se eu tivesse meu próprio dicionário, felicidade é o que acontece aqui e agora. Vixe, passou. Era a felicidade, viu? No geral, a gente só se dá conta quando passa mesmo. Garoa seria uma chuva da gota serena. Jardim, um filhote de floresta que ficou de castigo no quintal. Livros seriam dispositivos de visitas íntimas. Alguns fazem dormir, outros despertam. Retirante é alguém que inventa a sua própria pátria e depois é expulso dela, mandado para essa zona que a gente tanto ama, chamada periferia. Retirante é alguém que não vira santo porque nunca aprendeu a morrer. Se a gente pretende o lindo absurdo que é mudar o mundo, não bastam canhões. É preciso antes transformar o significado de tudo. Mãe seria reticências, só por garantia de nunca acabar, nem precisar de palavra que explique. Mãe ficaria ali, ao pé da página, pra gente nunca esquecer que é raiz. Filho seria um segundo coração que pulsa fora do peito. Um abraço seria muito mais evolução que todos os canhões do mundo juntos. Um abraço é muito mais íntimo que um beijo. O meu corpo, por exemplo, não pode abraçar o mundo, mas eu posso abraçar quem eu gosto. E isso já muda muito. Poesia é o que a gente sente. O resto é esse blá, 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 blá. Chamo literatura. Eu nunca entendi bem. Para mim, poesia mesmo é o que fica quando o verso acaba. O troco. Benção, mãe.
Benção, mãe. Toda vez que eu escuto essa introdução aos racionais, lembro-me, nunca havia pedido a benção para a senhora. Desculpa pelo atraso, a senhora sabe, eu sempre perdi a hora, mas agora vai. Benção, mãe. Benção. Mesmo sem ser solicitado, eu sempre me sentia abençoado. No mês de julho seriam completados mais um aniversário. Se em dezembro de 2009 a senhora não tivesse nos deixado. Naquela terça-feira à noite, o coração de mãe que sempre se preocupa me mandou embora, porque eu tava de moto e ia cair a mó chuva. Na despedida, para não ter enganos, olhei nos teus olhos e disse: mãe, mãe, ô mãe, eu te amo. Amanhã cedo eu volto, tá? Não sei porquê, mas na saída do hospital eu comecei a chorar. Eu no controle da moto, chamando a tempestade, lágrimas caindo, lá se foi a malandragem. No amanhecer da quarta-feira, acelerei pra ver no leito a minha guerreira. Mas não deixaram, me impediram. Aguarde um instante, senhor, dizia a atendente. Porra, 1, 2, 3, 4 horas, aí já é demais, não tem que aguente. Ai moça, acabou a paciência, quero ver a minha mãe agora. Agora, por favor, agora. Rapaz, não pode. Ela tá na emergência. Escuta aqui, ó. Às 14 horas eu perdia o meu exemplo de vitória com uma parada cardiorrespiratória. A minha mãe tinha um dom de preencher todos os espaços. Nunca nos deixou na mão, nem se limitou porque tinha um marca-passo pra contar a história toda. Seriam folhas e folhas de poesia. Ei, ei. Toda mãe, toda mãe tem um pouco de magia. 3 meses depois, no quarto 211, sem ameaças de aborto, naquele momento eu dava o troco. No Hospital Geral de Itapecerica nascia a Maiara, a minha filha, a minha cria. A senhora se foi, mãe, no quarto 208. Coincidência ou não, quem entende? A sua neta, linda, perfeita, nasceu no quarto em frente. O troco. A gente queria saber se existe ou não amor em SP. Olha, às vezes eu acredito, mas de modo geral, essa é uma cidade extremamente árida. As pessoas são desertificadas. Existe amor em SP, sim. Por mais que falem que não, existe. O amor é de cada um, vem de dentro, não adianta. A gente tem uma cidade apaixonante, né? Que dá oportunidade para as pessoas. Claro que existe. Existe pra caramba, velho. Muito, muito. Existe muito amor, verdade. Pode ver aí, ó. Cai na rua. Finge que você cai na rua. Você vai ver o tanto de amor que vai chegar do teu lado pra te levantar e tal. Claro que vai ter meia dúzia de gente que vai dar risada e tal. Mas existe sim, cara. Existe. Existe o que a gente traz dentro da gente. É sempre pra onde a gente mira. O que a gente traz dentro. Eu vivo uma relação de amor e ódio com São Paulo. Exatamente pela questão da diversidade. Eu falo que São Paulo, você tá em contato com diferentes mentes, diferentes culturas. Não, ali existe o amor das pessoas, agora não dos governos. Os governos não amam São Paulo. Existe. O que mais tem é amor em São Paulo. As pedras nossas são maiores. Isso vai existir, mas elas são as maiores que são mais gostosas de se quebrar.